Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer correção de atividades? Para quem tem um livro antigo, páginas 158, exercícios 1 a 3. Páginas 162 e 163, exercícios 1 a 5. Páginas 163 e 164, exercícios 1 a 3. E para quem tem um livro novo, páginas 196 a 198, exercícios 1 a 5. Assim nós encerramos o nosso assunto sobre o grau dos substantivos e dos adjetivos. Um abraço. Tem uma tirinha do Maurício de Souza onde Cebolinha conversa com a mãe dele. Então ele fala: mãe, por que o meu nome é Cebolinha? Aí a mãe dele fala que é porque o pai dele se chama Cebola. Aí ele vai fazendo na cabecinha dele a genealogia. Ele fala: eu Cebolinha, pai Cebola, avô Cebolão e o meu bisavô. Aí ele pergunta: mãe, maior que Cebolão, o que é? Então no primeiro quadrinho, quando ele questiona a mãe a respeito do próprio nome, a mãe fala para ele, né, a razão dele Cebolinha, porque é um nome de família. No seguinte quadrinho, qual que é a imagem que ele cria na cabecinha dele? Ele vai imaginando justamente essa genealogia. Ele imagina uma sequência dos antepassados dele. Número 2, ele associa os nomes à ideia de maior e menor, de mais velho e de mais novo. Como que ele faz essa relação? Então ele, garoto Cebolinha, pai Cebola, avô Cebolão. E no último quadrinho ele pergunta o que é maior de Cebolão. Para quem que ele estava querendo encontrar o nome, então? Do bisavô. Você teria alguma sugestão para dar para ele com um nome maior do que Cebolão? Pessoal, sua resposta. E Cebolinha, ele queria saber como era o nome do bisavô, mas ele não pensou, né, como poderia chamar o filho dele. Então, obedecendo essa mesma ordem lógica aí, como que você chamaria o filho dele? Resposta pessoal. A número 3, árvore genealógica com a representação gráfica da história familiar de uma pessoa, ou seja, os seus antepassados. Tem algumas árvores genealógicas que, além do nome, também traz fotografia da própria criança, dos irmãos, pais, avós paterno, materno. Você já fez a sua árvore genealógica? Faz um esquema no seu caderno com a árvore genealógica, coloca o seu nome, depois você coloca o nome dos seus pais, o nome dos seus 4 avós e, se possível, o nome dos seus 8 bisavós. Peça ajuda a alguém da sua família. Tá bom? Então vamos para a próxima. Questão número 1. Da página 162. Tem aí um texto falando sobre o futebol. É um texto do Rubem Alves, que o futebol traz o riso. É um texto grande, então eu não vou fazer a leitura, tá bom? Vou lá para número 1. O autor rejeita o costume de empregar o sufixo inho no nome de jogadores de futebol. Por quê? Ele não gosta disso, porque ele acha que dá ideia de um diminutivo carinhoso, e o que não se comprova no comportamento dos jogadores. Ele acha que os jogadores não são carinhosos nem gentis uns com os outros quando eles estão disputando a bola. Número 2. Para explicar os sentidos do sufixo inho, ele usa 2 adjetivos. Quais são eles? Ele usa carinhoso e acriançante. Um desses adjetivos é o neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra que não existe, foi inventada pelo próprio autor. Qual que é essa palavra? É acriançante, que significa, aí no caso no texto, infantil ou que torna criança. Por que o autor acha que ão seria mais apropriado para os jogadores de futebol? Porque ele acha que o futebol é um esporte bruto, né? E às vezes até um pouco agressivo. Então o sufixo ão, além de dar ideia, né, de tamanho ou força, seria também o mais adequado. Os sufixos inho e ão podem se ligar a substantivos e também adjetivos. Qual é a classe gramatical da palavra que se liga ao sufixo inho lá no texto? Então, inho no texto se liga à palavra Ronaldo. E Ronaldo, nós já sabemos, é um substantivo, né? Se fôssemos classificar, é um substantivo próprio. Por que o autor considera que o Ronaldinho é o único jogador que merece o sufixo inho? Porque ele diz que ele é o único jogador que parece uma criança. Ou seja, ele joga com alegria, né? Uma alegria de criança na hora que ele está jogando. Certo? Próxima questão. Número 1. Nós temos aí uma tirinha. Então, os ratinhos estão conversando. Um está falando assim: estou feliz, tralalá. O outro, muito feliz. Aí ele novamente, muito feliz, tralalá. O outro já não está aguentando, está com a carinha. Aí ele fala, felicíssimo, muito felicíssimo. Aí, por fim, ele fala, você não vai perguntar por quê? Aí o outro, tá bom, por que você está feliz? Aí ele, eu não posso contar, senão estraga. Olha só.
Então, no número 1, o ratinho expressa a felicidade dele e ele faz uma gradação, ele vai aumentando. Primeiro ele fala que ele estou feliz, depois ele fala muito feliz, depois ele fala felicíssimo e depois muito felicíssimo. Dessas formas aí, qual que não é uma gradação, que não vai aumentando? Somente o feliz. Ele permanece. As formas muito feliz, que é analítica, e felicíssimo, que é sintética, são superlativos. Qual que é a diferença de sentido entre elas? É que felicíssimo é muito mais expressivo do que a forma muito feliz. Agora, na número 2, observe a forma muito felicíssimo. Está de acordo com a norma padrão, gente? Não, não está. Porque de acordo com a norma padrão, não pode haver uma forma analítica junto com uma sintética. Então, não posso colocar o muito. Certo? Então, justifique aí do ponto de vista da lógica a resposta anterior. A forma felicíssima, ela já está no grau máximo de felicidade. Então, se a gente acrescentar a palavra muito, vai ficar uma ideia redundante, não precisa. Felicíssimo já significa muito feliz. O que explica esse emprego no contexto? Para a personagem, a forma felicíssimo ainda era insuficiente. Então, ela queria falar muito, queria expressar toda felicidade. Então ela achou que se colocasse o muito felicíssimo, significaria mais ainda. Número 3. Você já teve aula de ciências? Nossa, o professor novo é hiper legal. O café que a mamãe acabou de fazer está doce. O adjetivo aí destacado está no grau superlativo. Então, olha, hiper legal, doce. Na primeira, tem um acréscimo do hiper, que a gente chama de prefixo, vem na frente. É uma ideia de muito, bastante, extremamente, etc. Já na linguagem coloquial, o emprego de prefixos de sentido semelhante a esse, como por exemplo, arqui, super, extra, ultra, é muito comum. Vocês já viram aí, extra com o nome de algum supermercado, Arqui, inimigo, super, super-homem. Então, na segunda frase, a mesma ideia, muito, bastante, etc., foi acrescentado o adjetivo, porém, por uma repetição. Ela repetiu doce, para dizer que era muito doce. Reescreva as duas frases, evitando o emprego do prefixo hiper e evitando repetir doce. Mas você vai manter o sentido original. Então, aí é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão escrever a mesma frase com o mesmo sentido, só vão tirar o hiper. Qual outra forma que você poderia usar também? Tá certo? E na segunda você não vai repetir doce. Ok? Na letra B, qual o grau que você usou para fazer? Com certeza, agora você vai usar o grau superlativo absoluto sintético, ou então o analítico. Conserta aí na sua tabelinha, na sua listinha. Crie duas frases para descrever um objeto. Pode ser um livro, um brinquedo, um jogo, uma roupa, etc., usando o prefixo e repetição como recurso de formação do superlativo. Igualzinho está no exemplo de cima. Você pode usar hiper, você pode usar arqui, super, essa, ultra, como você quiser. E no outro você vai repetir. Assim como repetiu doce, você vai repetir também na que você vai fazer. Tá bom? Agora sobre o livro novo. Tem uma tirinha onde os amigos estão conversando. Ei, Chico, cadê o amabilíssimo? Pelo amor de Deus, não me fale mais desse cara. Aí o amabilíssimo chega e dá um soco nele e fala assim, ingrato. Só que esse amabilíssimo é o amabilíssimo Homem das Neves. Então ele é enorme e forte. Número 1. No primeiro quadrinho usa-se o grau superlativo absoluto sintético amabilíssimo. Qual que é a forma analítica equivalente a essa forma sintética? Muito amável. Que alteração fonética você observa entre as formas analítica e a sintética desse meio superlativo? É a terminação vel, de amável, que é substituída por bilis amabilis. Na número 2, a alteração fonética que você observou na questão anterior se deve ao fato do sufixo íssimo ter se ligado diretamente à forma latina amabilis, que é o mesmo que amable. Então, esse fenômeno ocorre com alguns adjetivos aí a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Dar o superlativo absoluto sintético deles, de acordo com a norma padrão, a partir das formas latinas. Então, você não vai olhar a forma aportuguesada que está fora do parênteses, você vai olhar o que está dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses está antiquo, com que? Então, você vai escrever antiquíssimo ou antiquíssimo com o que? Amargo, o amaro, amaríssimo,
No áspero, você vai usar o ásper, aspérrimo. No doce, é dulce, dulcíssimo. O fiel é fidel, fidelíssimo. O magro é macer, macérrimo. O livre é liber, libérrimo. O pobre é pauper, paupérrimo. Sábio, sapiente, sapientíssimo. Provável, probabilis, probabilíssimo. Então, nós vamos usar sempre a forma do jeitinho que está aí entre parênteses, que é a forma latina de se escrever. Na número 3, olha como se formou o superlativo absoluto sintético da palavra feio. Feio maisíssimo, feííssimo. Você notou que a vogal lá do finalzinho da palavra feio desaparece, o O, some, a gente tira o O e acrescenta o íssimo. Então ficou fei mais íssimo, feííssimo. Então quando você observa o I 2 vezes, a mesma coisa vocês vão fazer com cheio, frio e sério. Então vocês vão tirar o O, vai deixar até a letra I e acrescentar íssimo. Então vão ficar 2 Is juntos, cheíssimo, friíssimo, seriíssimo. Número 4, o ratinho expressa sua felicidade numa visível gradação. Estou feliz, muito feliz, felicíssimo, muito felicíssimo. Qual delas que não expressa gradação, que não significa que está aumentando, é a palavra feliz. Agora, muito feliz e felicíssimo são superlativos. Qual que é a diferença entre eles? Felicíssimo é muito mais expressivo do que a forma muito feliz. Certo? Na número 5, observe a forma muito felicíssimo. Está de acordo com a norma padrão? Não. Por quê? Porque de acordo com a norma padrão, não pode ter uma analítica junto com uma sintética. Não poderia ter o muito aí. Tá? Então justifique aí a resposta. A forma felicíssimo já está no grau máximo de felicidade. Então a gente acrescentar o muito seria redundante, não é necessário. Felicíssimo já significa muito feliz, então não precisa dele aí. E a letra C, o que explica usar isso aí no contexto? Para a personagem, a forma felicíssimo ainda era insuficiente para expressar toda a felicidade que ele sentia. Então é só, gente. Um abraço.